Amados irmãos e irmãs, vocês que nos acompanham nesta quinta-feira, 24 de dezembro, véspera de Natal, nós vamos hoje refletir o Evangelho do dia ainda, o Evangelho da missa da manhã. Então, se você participa da missa até aí a hora do almoço, este é o Evangelho, né, do último dia do Advento. O último dia do Advento. O Evangelho tirado de Lucas, capítulo 1, versículos 67 a 79. Lucas 1, 67 a 79. Zacarias, o pai de João Batista, repleto do Espírito Santo, profetizou: Bendito seja o Senhor Deus de Israel, porque visitou e redimiu o seu povo, e suscitou-nos uma força de salvação na casa de Davi, seu servo. Como prometera desde tempos remotos, pela boca de seus santos profetas, salvação que nos liberta dos nossos inimigos e da mão de todos os que nos odeiam. Para fazer misericórdia com nossos pais, lembrado de sua aliança sagrada, do juramento que fez ao nosso pai Abraão, de nos conceder que, sem temor, libertos da mão dos nossos inimigos, nós os sirvamos em santidade e justiça, em sua presença todos os nossos dias. Ora, tu também, menino, serás chamado profeta do Altíssimo, pois irás à frente do Senhor para preparar-lhe os caminhos, para transmitir ao seu povo o conhecimento da salvação, pela remissão de seus pecados. Graças ao misericordioso coração do nosso Deus, pelo qual nos visita o astro das alturas, para iluminar os que jazem nas trevas e na sombra da morte, para guiar nossos passos no caminho da paz. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, então nós temos hoje, no último dia do Advento, este texto belíssimo, esta canção, este poema cantado por Zacarias quando circuncidou João Batista, quando João Batista nasceu e no 8º dia foi levado para a circuncisão. Foi levado para aquele ritual judaico destinado e exigido dos primogênitos. João Batista foi apresentado, foi circuncidado, e quando foram lhe dar o nome, vocês se lembram do evangelho de ontem, perguntaram a Zacarias qual era o nome que ia ser dado. E Zacarias escreveu na tabuinha: João. Ninguém na família chamava João, aquele nome era muito estranho, mas porque João significa Deus usa de misericórdia, Zacarias, a partir do anúncio do anjo Gabriel, que havia dito que o menino deveria se chamar João, porque aquele menino era um fruto da misericórdia de Deus na vida de Zacarias e Isabel, então Zacarias escreve, e após ter ficado mudo por conta da sua dúvida, da sua fé pequena, da sua fé inconstante, diferente da fé de Maria, que perguntou, que questionou, mas que nunca teve dúvidas sobre sua fé, que nunca teve dúvidas da graça de Deus, na verdade. Zacarias, então, ele fica mudo, mas quando ele toca na misericórdia de Deus, quando ele tem o fruto da misericórdia ali em suas mãos, quando o menino nasce e que ele toca na misericórdia de Deus, reconhece que aquele menino é um fruto da misericórdia, a sua língua se abre, ele passa a bendizer a Deus. E como ele louva a Deus, como ele bendiz a Deus? Com aquele canto dos humildes, com aquele canto de quem olha para trás, olha para a história do mundo, para a história de Israel, para a história do seu povo, para a sua própria história,
e reconhece: ali está uma obra de misericórdia. Ali está a grande obra de misericórdia, que é o amor de Deus que vai atingindo, que vai chegando a cada criatura, a cada ser, a cada pessoa. Então, meus irmãos, quando nós olhamos para este cântico do Benedictus, que é o cântico de Zacarias, é a profecia de Zacarias. Zacarias, não se esqueçam, ele era aquele sacerdote do templo. Ele era aquele que entrava no templo para oferecer os sacrifícios do povo. Ele era aquele que tinha lugar privilegiado, tinha acesso privilegiado aos lugares mais sagrados do santuário. Zacarias entrava lá. Mas, então, é só depois de fazer a experiência da misericórdia de Deus, de tocar na misericórdia de Deus, que Zacarias se enche do Espírito Santo, como o início do texto de hoje diz, Zacarias, repleto do Espírito Santo, profetizou. Meus irmãos, o Benedictus é o canto que a igreja canta, ela entoa todos os dias na oração das laudes, na oração da manhã. Todos os padres, os religiosos, os consagrados e muitos leigos rezam e cantam o Benedictus todos os dias, não é? Porque é o grande canto na oração da manhã, quando o sol está nascendo, é o canto que exalta ao Senhor, porque nos envia o sol nascente, porque o sol nascente nos veio visitar. Mas vejam que este cântico, ele é uma profecia perfeita. Este cântico que São Lucas utiliza, colocando nas palavras, na voz de Zacarias, é um cântico profético por excelência. É a profecia completa, porque é um cântico que agradece a Deus, louva a Deus por tudo aquilo que Ele fez no passado, por tudo aquilo que Ele fez na história, mas ao mesmo tempo ele é um canto que anuncia as maravilhas de Deus para o futuro, a misericórdia de Deus, a intervenção de Deus, a ajuda de Deus para o futuro da humanidade, para o futuro do mundo. Então, ao mesmo tempo que é um cântico de gratidão, ao mesmo tempo que é um cântico de louvor a Deus pelas maravilhas que faz e fez, é um cântico de esperança e desta visão do futuro. O futuro está sempre nas mãos de Deus. Nós não temos o domínio do futuro. O único que tem o domínio do futuro é o Senhor, porque Ele vai nos mandar o sol nascente, o sol da justiça. Vejam, meus irmãos, como que esta concepção de Zacarias, esta ideia que Zacarias tinha de Deus, muda quando ele experimenta a ação de Deus na sua vida. Quando ele vê o fruto, quando ele tem em suas mãos o fruto da ação e da misericórdia de Deus, que é o seu próprio filho João. E aí, então, que ele se enche do Espírito Santo, como o versículo 67 diz. Repleto do Espírito Santo, Zacarias profetizou. E este cântico do Benedictus, ele nos leva, minha gente, ao topo de uma montanha, a gente pode assim dizer. Zacarias nos leva ao topo da montanha para olhar o caminho percorrido. O caminho percorrido por Israel desde o tempo de Abraão, passando por Moisés. Desde Abraão que sai com o seu povo. Desde Abraão que oferece o próprio filho e que Deus vê a fidelidade, Deus profetiza para Abraão que ele seria pai de muitas nações, de muitas gerações. Depois, com Moisés, que tira o povo do Egito. Depois Davi, aquele rei que o povo amava. Aquele rei que trouxe ali a paz para Israel e de quem o Messias seria o sucessor. Era o modelo de rei para o povo de Israel.
Olha todo o caminho percorrido pelo povo. Depois os profetas. Zacarias louva a Deus pelos profetas, aqueles que vão preparando o caminho do Senhor, mas louva a Deus sobretudo pelo presente. O presente. Então, Zacarias olha a estrada. Do alto da montanha ele enxerga o caminho percorrido pelo povo. Na montanha ele olha para suas mãos e enxerga o seu filho João como aquele que prepara o caminho do Senhor. E ele louva a Deus por isso, pelos profetas, os profetas que culminam em João. João, aquele que vem para anunciar a conversão, para oferecer às pessoas uma proposta de mudança de vida. Mas ele também olha para o futuro. Do alto da montanha, ele consegue ver o que está lá adiante. A cidade que está lá. A Jerusalém. Como nós conseguimos vislumbrar também o nosso caminho a percorrer. Então, é sempre um caminho bonito. O cântico do Benedictus é um cântico que sai de um coração agradecido, meus irmãos. É o cântico que sai de um coração que consegue olhar para a vida, mesmo nas dificuldades, mesmo nos problemas, mesmo diante de tantas tribulações, mesmo quando parece só haver escuridão, a gente é capaz de, pela ação do Espírito Santo, olhar e reconhecer que tudo é obra de Deus, que Deus está presente em todos os momentos e que Ele jamais abandona. Veja, Deus usa de misericórdia. É o que reconhece Zacarias quando ele dá o nome ao seu filho. Escreve na tabuinha, João. Deus usa de misericórdia. Deus é misericordioso. Meus irmãos, somente quem é tocado pela misericórdia de Deus é que vai conseguir fazer este louvor a Deus. Só consegue louvar a Deus, só consegue bem dizer a Deus quem é tocado pela sua própria misericórdia. Minha gente, quem é arrogante, quem não se vê como um fruto da misericórdia do Senhor, quem acha que se basta por si mesmo, por si próprio, esta pessoa nunca vai conseguir louvar a Deus. O máximo que ela vai conseguir é louvar a ela mesma, é louvar a Deus pelas coisas que ela mesma faz, e não louvar a Deus pelas obras que Deus opera no mundo. Agora, quando a gente reconhece a nossa pequenez, quando a gente reconhece os nossos erros, quando a gente reconhece que não somos nada, o Senhor, o que Ele diz, o que Ele faz, a gente consegue encontrar que Deus é quem faz tudo. Deus é quem vai trabalhando na nossa vida. E aí a gente consegue louvá-lo. E aí a gente consegue bem dizer a Deus pelas bênçãos que Ele nos dá. O Benedictus é isso. Zacarias utiliza as palavras do Salmo, por exemplo, do Salmo 41, versículo 14, ou do Salmo 72, versículo 18. Como é que é o Salmo? Bendito seja o Senhor Deus de nossos pais. Bendito sejas. O salmista já cantava, o salmista já abençoava a Deus. E no português a gente tem essa diferença de bem dizer e de abençoar, de bendito e abençoado. Parece que são coisas diferentes, mas não são. A palavra bem dizer significa abençoar, significa dizer bem. Então,
Zacarias abençoa a Deus, Zacarias bendiz a Deus pelas bendições, pelas bênçãos, pelo dizer bem de Deus a favor do povo, não é? Então, é uma via de mão dupla. Deus nos abençoa e nós respondemos à bênção de Deus, abençoando a Deus também, bendizendo a Deus também, com o coração agradecido, com o coração que não se murmura. Agora, vamos pensar. Em um tempo tão difícil quanto esse que estamos vivendo, em um tempo em que nós olhamos ao redor e parece só haver trevas, meus irmãos, como bem dizer a Deus, como dizer bem a Deus nesses tempos tão sombrios, nesses tempos em que parece não haver esperança, nesses tempos em que parece não haver solução para nada, quando a gente acha que está vindo uma solução, quando a gente começa a se animar, quando a gente vê, por exemplo, as vacinas sendo aplicadas, de repente descobre uma mutação do vírus que a gente fala, meu Deus, capaz de se espalhar 70% mais facilmente. Como? Quando a gente parece que está tendo um respiro, parece que vem uma nova bordoada. Como bem dizer a Deus quando nós recebemos a notícia que mal vamos poder celebrar o Natal porque já vai haver um novo fechamento? Como bem dizer a Deus sabendo que nós vamos começar um novo ano da maneira que nós não queríamos, da maneira que nós pedíamos a Deus para que fosse exatamente o contrário do que foi 2020? Como? Como bem dizer a Deus? Como cantar as bênçãos de Deus em um ano, ao findar de um ano tão sofrido e ao começar um novo ano de uma forma que parece tão sofrida? Como, meus irmãos, nós podemos cantar as bênçãos de Deus neste contexto da história? Nesta situação em que estamos vivendo, nós olhamos ao findar deste 2020, já às vésperas do Natal, nós subimos esta montanha com Zacarias, olhamos para a história, olhamos para a estrada percorrida este ano. Como fica o nosso coração? O que brota? O que sai de dentro do nosso coração? Há dois caminhos. Nós podemos questionar como Zacarias fez quando o anjo o anunciou. Mas por que isso? Mas como aquilo? Mas por que, Senhor, o ano foi assim? Mas por que 2021 já está começando em lockdown? Por quê? Por quê? Eu não aguento mais. Isto não está certo. Quantas inquietações. Veja, meus irmãos, quando Zacarias fez muitos questionamentos, quando Zacarias achava que Deus deveria responder às suas questões humanas, aos seus questionamentos, aos questionamentos dele, Zacarias, a sua língua se travou. Ele não pôde louvar a Deus. Por quê? Porque ele ficou preso na sua concepção humana das coisas, daquilo que ele achava, assim como nós. Como eu vou louvar a Deus? Nada aconteceu de bom nesse ano. Um ano terrível, um ano que tem que acabar logo mesmo. Quantas vezes nós olhando para este ano nós dizemos assim? Ao contrário, meus irmãos, há uma outra possibilidade de nós olharmos para a nossa história, para a história sobretudo neste ano de 2020, e ver como Zacarias conseguiu ver depois, cheio do Espírito Santo. Olhar para a história, olhar para os acontecimentos, para os fatos que todos estamos enfrentando e ver que mesmo ali Deus está presente. Mesmo ali
O Senhor está caminhando, o Senhor caminha como seu povo. E foi isso que Zacarias pôde cantar. Como prometera aos nossos pais desde os tempos mais antigos pela boca dos seus profetas. A salvação que nos liberta dos nossos inimigos e da mão de todos os que nos odeiam, para fazer misericórdia com os nossos pais, lembrando da sua santa aliança. Deus nunca se esquece da aliança que faz. Deus sempre está a favor do seu povo. E ele diz, para que libertos da mão dos inimigos, nós os sirvamos com santidade e justiça, em sua presença todos os dias. Meus irmãos, nós estamos na presença de Deus todos os dias. Ainda que humanamente não consigamos interpretar, ainda que humanamente não consigamos enxergar esta presença do Senhor, mas é fato, Ele caminha conosco. O problema é que se a gente quer olhar para a história, para este ano, com os nossos olhos humanos, nós não vamos conseguir enxergar a presença de Deus, porque para nós Deus só está presente onde há alegria, onde há felicidade, onde há fartura, onde há luzes. O problema é que nós não conseguimos, muitas vezes, pela nossa limitação humana, não conseguimos compreender que mesmo no choro Deus está. Mas como Deus está no choro? Deus está chorando junto. Como Deus está na tristeza? Deus está se entristecendo junto. Como está? Onde está Deus no momento de luto? Deus está enlutado junto. Onde está Deus na doença? Está sofrendo junto, mas está ao lado, consolando, guiando, conduzindo. Onde está Deus neste momento de trevas, de escuridão? Deus está brilhando como um feixe de luz que cai, que clareia neste mundo tão obscuro em que estamos vivendo. É aí, meus irmãos, que Deus está. Então é olhar, e este é o convite que faço para vocês, já caminhando para o final, é olhar para a história e reconhecer que Deus não abandona. É olhar para a história e reconhecer que Deus está o tempo todo conosco, sofrendo, chorando, mas brilhando como um ponto de luz. E assim, reconhecendo, meus irmãos, que o Senhor está conosco, nós levaremos esta salvação aos irmãos, vivendo a santidade e a justiça. Como fez João Batista, que o próprio Zacarias canta, que despertou no povo de Israel o arrependimento para receber de Deus o perdão dos pecados. O menino, ora tu também, menino, serás chamado profeta do Altíssimo, pois irás andando à frente do Senhor para preparar-lhe os caminhos. Como João preparou o caminho do Senhor? Vivendo a pobreza, a humildade, se isolando no deserto e lá, além do Jordão, fora da terra prometida, convidando o povo para se arrepender dos seus erros. Como nós, meus irmãos, podemos então viver este caminho de santidade e justiça neste mundo tão difícil, neste momento de trevas? É justamente neste cenário, vivendo a compaixão. Neste ano de pandemia, neste tempo de pandemia, eu penso que a melhor forma de preparar os caminhos do Senhor é justamente vivendo a compaixão. É sendo bom samaritano,
como o Papa Francisco pede na sua encíclica Fratelli Tutti, é sendo todos irmãos. Mais do que nunca, nós precisamos cultivar no mundo este espírito de solidariedade, este espírito de bom samaritano. É isto que João Batista convocou o povo. E aí, arrependidos, nós recebemos o perdão de Deus. E como Deus nos perdoa, o perdão de Deus vem, minha gente, na forma desta criança singela que aqui vai nascer. Vem na forma desta luz. É neste cenário de dor, é neste cenário de trevas, é neste cenário de falta de horizonte, que nós não conseguimos ver um horizonte, é neste cenário que o Senhor surge, realizando a profecia de Isaías, capítulo 9, versículos de 1 a 6, que é a primeira leitura da missa de hoje à noite, da noite do Natal. O mundo que andava nas trevas viu uma grande luz. Uma grande luz brilhou para nós, vai cantar o Salmo hoje à noite. Resplandeceu a luz sobre nós, porque nasceu Cristo Salvador. É neste ambiente, neste cenário, neste ambiente de falta de esperança, minha gente, o Senhor, Ele nasce. E aí que Zacarias conclui a sua profecia. Graças ao coração misericordioso do nosso Deus, o sol nascente, o astro das alturas, vem nos visitar, para iluminar os que jazem nas trevas e na sombra da morte, e para guiar os nossos passos no caminho da paz. Meus irmãos, não percamos a esperança. Não percamos a esperança, porque o sol nascente veio nos visitar. O sol nascente veio para mostrar o caminho da paz. E mais do que mostrar o caminho, ele vem para caminhar junto. O sol nascente vem para caminhar conosco. Ele vem na forma singela, pobre e pequena de uma criança. O sol nascente veio nos visitar. Indica o caminho. Qual é o caminho? É viver a solidariedade, a fraternidade, a irmandade. Assim estaremos vivendo a justiça, estaremos implantando o caminho da paz, estaremos, portanto, preparando o caminho do Senhor. Eu concluo lembrando, aqui na Europa, em todo o hemisfério norte, na segunda-feira, nós vivemos aquilo que é chamado do solstício de inverno. O dia mais curto do ano, o dia em que tem menos horas, menos minutos de luz solar, de luz natural. É neste contexto, no contexto do solstício do inverno, que nós celebramos o Natal. Após aquela noite mais longa do ano, a luz vem ser este sinal de que as trevas começam a ir embora. As trevas começam agora a dar espaço para mais minutos de luz solar. O sol nos anuncia que algo bom vem, porque o Senhor é que tudo comanda, tudo está nas mãos de Deus. Um feliz, um santo, um abençoado Natal, que nós não deixemos esta luz se ofuscar, ao contrário, que nós deixemos esta luz brilhar para nós, porque, como Zacarias anuncia, esta luz brilha e mostra o caminho da paz. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.